A gente tem movimentação em Brasília hoje também, além dos destaques aí do mundo que você viu, a gente tem movimentação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, discutindo com alguns setores econômicos a questão da escala 6x1. Não está certo ainda se o Congresso vai discutir a PEC, as PECs que já estão por lá, ou se vai esperar de fato um texto que venha do governo. Você está vendo aí nas imagens, né, isso aí é ao vivo, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Enfim, não se sabe ainda se o Congresso vai discutir as PECs que já estão lá, ou se vai esperar um texto do governo. O governo está ensaiando mandar um texto para agilizar a tramitação do fim da escala 6x1. O fato é que a CCJ vai discutindo com alguns setores econômicos, está debatendo aí com representantes de confederações aí do setor produtivo, das áreas aí da indústria, do agronegócio, do comércio, dos transportes, que vão trazendo as suas impressões, os seus números, as suas ponderações sobre essa questão do fim da escala 6x1. O presidente da Câmara, Hugo Motta, também dando declarações aí, falando sobre a pauta da Câmara, que anda meio parada, né? Faz tempo que a Câmara não se movimenta, não vota nada de relevante. Hugo Motta falando sobre a pauta da Câmara. Daqui a pouco a gente vai ter aí as declarações do Hugo Motta para a gente conferir. A gente tem o áudio? Vamos ver se a gente consegue. Essas imagens são ao vivo. Vamos ouvir. Ele está na frente da residência oficial da presidência da Câmara. Vamos ouvir o Hugo Motta. Aí nós vamos ver se cabe à Câmara ou ao Senado indicar o presidente ou o relator e, a partir daí, irmos tratando de acordo com a necessidade. O que nós estamos acompanhando no momento são, inicialmente, as medidas anunciadas pelo governo, depois vamos analisar se será necessário ou não estender esse período de medidas para atenuar a alta do preço dos combustíveis no Brasil. Mas já há uma ideia de tramitação ou de calendário? Não, a medida provisória ela foi editada e aí vamos aguardar os próximos passos, mas principalmente a questão do conflito, se ele se encerrará ou se terá uma duração acima do prazo da medida provisória. Presidente, o que vota hoje? Hoje nós deveremos ter uma pauta extensa. A PEC do SUAS, eu penso que deverá estar pronta para votar só amanhã. Hoje nós deveremos ter outras matérias, requerimentos de urgência. Tem uma série de projetos aí que foram priorizados pelos líderes partidários. Obrigado. Nós ainda não estabelecemos nem a presidência, nem o relator da Comissão Especial da PEC 6x1. Faremos isso oportunamente após a tramitação na CCJ. Obrigado. Obrigado, presidente. Portanto, finalzinho da entrevista do presidente da Câmara, Hugo Motta, falando aí que os trabalhos na Câmara vão recomeçar nessa semana, inclusive já hoje com algumas votações. Daniela Lima também aqui com a gente. Muito boa tarde, Dani, tudo bem? Ei, querido Mauro, muito bom estar interagindo com você de novo. Boa tarde para você, boa tarde para o meu herói, o grande Ricardo Couto, e boa tarde para quem está aqui acompanhando a gente no UOL News. Olha, dessa fala aí do Hugo Motta, deu para ver que ele não está a fim de acelerar não, tá? A discussão da pauta 6x1. Num primeiro momento, ele demonstrou muita boa vontade com o assunto, estava empolgado. Conversei eu com o próprio presidente da Câmara lá atrás e ele me disse que tinha interesse em colocar esse projeto em votação até o dia 1º de maio, para enviar para o Senado. Mas agora olha o que ele está dizendo, né? Vai discutir na CCJ, depois cria-se uma comissão especial, define presidente e relator, analise e aí leva para plenário. Isso aí para fazer em 23 dias... Ô Dani, queria perguntar para você e para o Couto mesmo. Você acha que em algum momento o Hugo Motta realmente estava animado ou blefou? Estava. Num primeiro momento estava animado porque viu que era uma pauta de apelo popular. A base do Hugo Motta é no estado da Paraíba, onde tem muita força a pauta, né, da 6x1, ou mesmo o palanque do presidente Lula é um palanque nada desprezível. Então, partilhar de uma vitória dessa, né, que seria aí a última vitória do governo antes das eleições, seria interessante para ele. Mas entrou em peso, o querido Mauro, os lobbies da indústria, do setor produtivo, enfim, gente que está dizendo que ia ter de cortar a vaga de emprego para implementar a escala 6x1. A partir daí, o peso desse lobby fez com que o presidente da Câmara recuasse aí pelo menos 3 casinhas, como a gente está vendo, pelo menos a impressão que eu tenho.
Eu também tenho essa impressão que o lobby pesou bastante. Diga, Couto. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para a Dani, que eu não estou entendendo uma parte da história aí. Por que o governo ainda não mandou o seu projeto? Porque tem cinco projetos que estão em discussão, né? No Senado, na Câmara e tal. E agora vai atrasar essa votação, porque o governo ainda não mandou. O governo tem um maior interesse nisso, né? Tem um grande apelo eleitoral. Por que está demorando tanto para mandar esse projeto para a Câmara? Porque, veja, se o governo mandar, Couto, vai mandar um projeto em regime de emergência. E aí, o que isso significa? Basicamente, trava a pauta toda da Câmara e a Câmara teria 45 dias para analisar essa proposta. E aí enviar para o Senado Federal, também em regime de emergência. Então, assim, para o governo tomar essa medida, é praticamente colocar um pé, assim, no meio do caminho do Hugo Mota, né? Porque você tira o controle que o presidente da casa tem, que é basicamente o de montar a pauta. Então, acho que para evitar um atrito com a Câmara nesse momento, o governo ainda está aguardando, ainda está esperando, né? Vale a pena, talvez, fazer, e eu vou fazer isso mais tarde, prometo, trago para vocês no All News amanhã, ou ainda ao longo do dia, eu vou escrever aqui agora, na verdade, para um aliado do Hugo Mota, para entender exatamente se, em algum momento, ele vai voltar a pisar no acelerador. Porque eu imagino que isso esteja sendo conversado com o governo. De novo, Couto, se o governo mandar, vai mandar em regime de emergência e, a partir daí, trava a pauta 45 dias para analisar. Então, é uma pedradinha, né, no presidente da Câmara. E a decisão que o governo pode fazer é isso, né? O governo tem de opções, a carta que o governo tem na manga é essa. Porque só para a gente encerrar esse quesito aqui, passar adiante, enquanto a Dani também apura e quando tiver as informações ela traz para a gente, Couto, também tem esse lado aí de que houve uma série de setores aí a indústria, o comércio, né? Todo mundo fazendo suas ponderações, o que é justo. Que os setores econômicos façam suas ponderações, mas também trazendo alguns números meio alarmantes, questão de desemprego, o quanto do PIB vai ser comprometido, se a escala 6x1. O próprio governo trouxe números também que são bem mais botando a bola ali no chão. Quer dizer, é uma discussão que aparentemente precisa ser ouvida aí por vários atores. Não sei o que você pensa sobre isso, Couto. Olha, eu penso o seguinte, Mauro, que é muito importante que esse tema está em debate, porque a Câmara e o Senado perdem muito tempo discutindo abobrinha, anistia, essas coisas. Aí estão discutindo uma coisa que interessa a todos os trabalhadores brasileiros, é uma coisa da vida real do brasileiro, né? Então, vão discutir bastante. Se a gente depender dos empregadores, dos patrões e tal, nunca vai acontecer nada que possa beneficiar os trabalhadores. Não teria 13º, não teria férias, não teria jornada de 8 horas, não teria nada. Porque sempre isso aí vai dar desemprego, vai dar recessão. Isso a gente já está acostumado, né? Sempre foi assim. Mas é importante que seja debatido. E eu acho que, eu entendi que a Daniela falou que é um problema de tramitação lá na Câmara, mas é importante que o governo e o Hugo Mota se entendam, porque o Hugo Mota é a favor da proposta. A gente tem que resolver isso logo, porque nós estamos no ano eleitoral. Só o primeiro semestre tem votação. Se não fizer isso logo, nós vamos perder uma grande oportunidade de melhorar um pouco a vida do trabalhador brasileiro, sabe? Porque os países civilizados, desenvolvidos, tal, todos já estão adotando esse regime. E não é possível que o Brasil, que é uma grande potência econômica também, não tenha condições de melhorar a vida do trabalhador. E sem contar, né, Couto, Dani, que é uma pauta super importante, mas ao mesmo tempo o Congresso se vê também, o Congresso, o governo, o Brasil, o mundo se veem atropelados por casos aqui dentro, casos como o do Banco Master, que já tomam um espaço enorme aí do universo político. E no mundo, esse conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, com as consequências que tem aqui dentro. A gente acompanhou o Hugo Mota falando agora há pouco, o comecinho da fala dele,
foi a respeito aí de como é que a Câmara vai se comportar e vai receber e vai analisar as medidas do governo para tentar conter a alta dos combustíveis aqui dentro. Quer dizer, além de tudo, além de a gente estar em ano eleitoral e de ter um tema tão importante como a escala 6x1 para tratar com uma certa urgência, a gente tem outros temas também, né, Couto, que vão atropelando essa pauta. Mas eu acho que já está lá para discutir. O negócio é resolver. Eu acho que falta um pouco, Mauro, um pouco de articulação política do governo. Sabe? Tá essa transição aí de ministro que entra, ministro que sai. Então a coisa está meio confusa ali pela área do Planalto, né? Mas está em tempo de resolver isso. Me pareceu que o Hugo Mota está com a melhor boa vontade. Ele não é contra o projeto. Tem que se acertar com ele, a forma de votar e tal, isso aí faz parte do dia a dia da convivência do governo com o Congresso, né? E quanto mais demorar, vai ficando cada vez pior, porque esses problemas que você falou, Mauro, do mundo inteiro, só vão se agravar daqui para frente, sabe? Então é bom pelo menos resolver essa parte aí que beneficiaria uma grande parte dos brasileiros.